E voltamos com o programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que nos ouve e nos assiste. Aproveite e manda sua mensagem pra gente no 41 Código Diário, esse é o nosso WhatsApp, 41 99658 6981, ou também pelo nosso site, né? Você vai aparecer na tela, você pode acessar lá que tem as nossas redes sociais. Participe, né, doutor Vitor? Isso aí, mas é o www.sinappr.org, porque o pessoal da rádio não vê o caractere, né? Exato. Então, nós temos que nos desdobrar. Não é fácil, gente. Não é fácil. Aprendendo todo dia. Temos que aprender, porque nós estávamos filmando ali no programa de rádio, é uma situação. Aí tem o rádio e agora tem a TV. É misto, né? É, mistura. Na TV o pessoal consegue ver os caracteres, né? A produção coloca o nosso WhatsApp, coloca aí o site, né? É assim. Mas então, gente, nós vamos a coluna do Dr. André logo em seguida, mas dizer para vocês o seguinte: o programa realmente tem uma abrangência muito grande, as pessoas estão assistindo, estão agradecendo aí as informações, elogiando a produção, que diga de passagem, tem os nossos apoiadores e tudo mais, e você também que deseja fazer aí um anúncio conosco, venha, né? Aqui a proibição é para escritório de advocacia, nós não podemos fazer propagandear, né? A OAB não nos permite. Também não fazemos propaganda de cigarro, porque nem pode, mas mesmo se pudesse eu não faço, porque eu odeio cigarro, né? De resto, tá aí os comerciais. O pessoal tem me perguntado, e hoje, coincidentemente, eu não vim, eu sempre venho na lapela aqui um PIN da OAB, depois na televisão eles vão botar mais de próximo, e esse bottom aqui. Esse bottom foi uma homenagem nos 30 anos de fundação do sindicato. Foi criado esse bottom aqui, então em todas as ocasiões que a gente pode, que nós fazemos visitações, reuniões, etc., nós usamos esse bottom aqui para nos identificar, né? Esse é o caminho, é esse, tá bom? Vamos ouvir a doutora André então? Vamos ouvir. Doutora André, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de fato do príncipe. Agora, em tempos de pandemia, de reconhecida e declarada calamidade pública no âmbito da saúde pública nacional e internacional, é uma terminologia muito comum ouvirmos falar, inclusive gera bastante polêmica. O que vem a ser o fato do príncipe? O fato do príncipe é uma terminologia, um instituto conhecido do direito administrativo. Na verdade, lá no artigo 65 da Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações Públicas, né, a lei que regula a contratação de serviços, produtos, obras, enfim, com a administração pública no âmbito, é uma lei federal. Ela diz que quando houver fato do príncipe, pode se justificar a alteração contratual. Ou seja, o fato do príncipe é um ato advindo da administração pública, seja ela federal, estadual, municipal, que altera a condição econômica, que onera excessivamente aquele contrato ou que impede, né, a realização de determinado contrato firmado entre um particular e a administração pública. Então, quando houver um ato administrativo decorrente da autoridade pública, né, que justifique, que onere excessivamente, por exemplo, o contrato, é sim uma possibilidade, né, de que as partes sentem e conversem, discutam, né, alterem este contrato. Claro, tem que haver aí um desequilíbrio econômico, financeiro, um impedimento, um fato inevitável, um fato de força maior que impeça a realização deste contrato. Então, ele tem que ser reconhecido como fato do príncipe, esse é o primeiro ponto, né? Então, um instituto bastante utilizado, comumente utilizado no âmbito do direito administrativo. Porém, nós não podemos esquecer do artigo 486 da CLT, que diz que quando autoridades, por ato de autoridades municipais, estaduais ou federais, né, os empregadores forem impedidos de abrir os seus estabelecimentos, de exercer a sua atividade econômica, deverá a autoridade
pública, o governo que causou, né, o impedimento aí na realização da atividade econômica, arcar com a multa contratual. O primeiro ponto, né, que se reconhece, é claro que há sim aqui o reconhecimento no direito do trabalho do fato do príncipe. Fato do príncipe que também tem o seu reconhecimento no direito tributário, que não será análise aqui nesta minha fala, não é por falta de um tempo, enfim, e tudo mais. Mas vamos nos ater aqui à questão do direito do trabalho, a questão atual, né, relativa ao direito do trabalho. Então, seria possível, né, o Estado ser responsabilizado em pagar as verbas rescisórias dos empregados cujas atividades econômicas foram impedidas, por exemplo, com o caso do Covid-19, perdão? Olha, veja, o primeiro elemento nós temos ali nas normas de saúde pública, nós temos uma lei que diz que é possível sim a adoção de quarentena, é possível sim a adoção de medidas de isolamento, que é a Lei 13.979 de 2019. Esta lei, em seu artigo 3º, ela traz inclusive a possibilidade de medidas de distanciamento social, quarentena, isolamentos, enfim. E dentro deste item quarentena estão medidas, inclusive, de impedimentos aí de circulação, abertura do comércio, essas questões todas. E, claro, chegamos ao lockdown, ao tão recente, né, discutido no país, lockdown. Então, a pergunta que não quer calar neste momento é, em situações em que o governo municipal, estadual, o próprio governo federal, né, determine o fechamento integral, declare lockdown em sua cidade, em seu município, em seu estado, ou até no país inteiro, por exemplo. É possível responsabilizar esses governos pelo pagamento das verbas rescisórias? Veja, o primeiro elemento que nós temos que definir é o seguinte: quando o artigo 486 ele fala em multa, ele está se referindo à indenização de 40% do FGTS, tá? Então, somente este valor, a meu ver, ele fala em multa, então, multa contratual. Eu penso que ali está claro que é a indenização do 40% do FGTS. Então, somente este valor é que seria eventualmente possível de ser imputado aos governos, à administração pública. O primeiro elemento importante ali do parágrafo 1º do artigo 486 é lembrar lembrar o procedimento para eventual imputação da responsabilidade dos governos no adimplemento desta indenização do 40%. E ali diz o seguinte, que o Tribunal Regional do Trabalho deverá notificar a autoridade pública, né, a administração pública direta, seja ela estatal, estadual, municipal ou federal, para que venha aos autos e em 30 dias diga, né, responda sobre aquela denúncia, sobre aquela acusação, imputação que lhe é dita, lhe é trazida ali perante o tribunal. Então, o primeiro elemento é que o Tribunal Regional do Trabalho é o órgão competente para processar e julgar este pedido pelo empregador. Penso eu, não é, que isto será possível, esta imputação de responsabilidade, quando se comprovar que o Estado, que o município, por exemplo, agiu com dolo, agiu de forma a induzir a população a realizar um lockdown, por exemplo, a fechar as portas, né, o comércio fechar as portas, né, quando não havia necessidade e houve uma indução, houve uma obrigatoriedade. Então, a questão do Covid, tão polêmica, se deve fechar, não deve fechar, né, se devemos adotar restrições totais, restrições parciais, né, enfim, eu penso que
a lei ela tem que ser interpretada de modo a ter equilíbrio social, equilíbrio econômico, equilíbrio inclusive pautado, claro, na saúde e na vida das pessoas. Nós temos aqui, a meu ver, um conflito de interesses, porque o artigo 486 ele traz a possibilidade de imputação da responsabilidade no que tange ao artigo, a indenização de 40%. Porém, o artigo 3º da Lei 13.979, ele fala nas medidas de enfrentamento de calamidade na saúde pública. Temos que pensar que saúde pública é um bem maior, a vida é o bem maior, a vida está na centralidade do direito. Então, se houver realmente a necessidade e se as autoridades, não é, de saúde, as autoridades públicas demonstrarem, catalogarem, não é, esta necessidade deste fechamento integral, deste impedimento das atividades econômicas em nome da vida das pessoas, em nome da manutenção da vida das pessoas, eu penso que se justifica, não é? E que eventualmente, eu acredito, não é? Nós nunca tivemos uma situação assim tão evidente que tanto se discute este elemento, mas que o Estado ele vai alegar a proteção à vida. Agora, se não se justificar esta proteção e se demonstrar, por exemplo, que os dados eram alterados, que as estatísticas eram falsas e que havia um interesse com finalidades políticas, por exemplo, de causar danos dolosamente à economia, eu penso sim que o Estado ele deve ser responsabilizado, o município e até mesmo a União, se assim agir, se agir com dolo, com intenção de causar danos à economia, danos aos empreendedores, não é? Aos empregadores. Aí sim eu penso que, se comprovado esse dolo, essa intenção, essa maldade, devem sim ser indenizados os empregadores, não é? Os empregados receberem do Estado a sua indenização de 40% e mais os danos, não é? Devem ser reparados, inclusive para os particulares. Este também é assunto bastante discutido, bastante debatido nesse presente momento. Então, espero que eu tenha esclarecido que é o fato do príncipe, pode ser utilizado sim no direito do trabalho, pode ser utilizado sim, e é bastante utilizado no direito administrativo. E, claro, tema bastante debatido, inclusive, certamente teremos julgados nos próximos meses, aí, nos próximos anos, a respeito do atual cenário. Obrigada CWB TV, obrigada Rádio Blitz, Dr. Vitor Hugo, Ney, Santos, obrigada, grande abraço a todos, até mais.